Esse é o Diabeticast, aquele podcast para você que quer tratar a diabetes de forma mais ativa na sua vida. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui hoje mais um episódio do Diabeticast, o podcast diabético. E ontem, Dia das Crianças, você tá ouvindo esse episódio aí em time no dia que ele foi lançado. Ontem foi o Dia das Crianças e nós que somos diabéticos somos convidados a sermos adultos antes do tempo, né? Que louco, meu, tipo, responsabilidade, decisão, tem que tomar insulina, pode ou não pode comer aquilo, ó, pode comer tudo, tá? Mas no começo é aquela bagunceira na cabeça. E aí, e se a criança que você fosse um dia, né, que você foi lá atrás, aquela criança sonhadora que gostava de fazer as coisas e tudo mais, e se ela viesse te visitar hoje? Se ela chegasse pra você e falasse, oi, tudo bem? E aí, você ia se reconhecer? Então essa é a provocação que pra mim ser criança sempre me traz, né? É eu continuar sendo criança. A gente escuta em algum momento, seja adulto, leve a vida a sério, e aí a gente começa a levar tudo muito a sério. Mas a vida não é tão séria assim, né? Será que a gente vai levar essa seriedade toda durante todo o tempo? Quem que a gente vai ser no final da nossa vida se a gente levar tudo tão a sério? Então, hoje é um episódio que vai mostrar pra gente possibilidades diabéticas, como todos os episódios praticamente que eu gravo por aqui, e vai mostrar que se a gente não deixar a criança que a gente foi um dia ir embora, eu acho que não tem nada que não dá pra gente fazer. Porque é isso, é o espírito de possibilidade, é o espírito de oportunidade. E quando eu digo espírito, eu tô dizendo de estilo de vida, tá? Não é nada espiritual, né? Aqui é podcast, diabetes e tudo mais. Então, a ideia é que se você estiver inclinado pro bem, pra coisas boas, sabe? Pra sua saúde, a diabetes, o cara não vai falar o seguinte, a partir de hoje você terá que comer um tijolo por semana. Não vai ter que comer tijolo, não tem que comer mato, não tem que tomar chá, não tem nada dessas paradas aí não, meu. É tomar insulina, se exercitar, ter uma alimentação boa, tomar bastante água, né? Enfim, se movimentar. Movimentar tanto o corpo quanto o cérebro. E o Diabeticando vem fazer isso com vocês, trazer oportunidades, possibilidades e insights para que vocês alimentem o corpo de vocês e também alimentem o cérebro de vocês. Eu acho que quanto mais preparado a gente tiver para qualquer coisa, vai ser muito mais fácil a hora que essa coisa chegar. Então, eu, na minha empresa, nos meus negócios, as pessoas perguntam, caramba, como que você resolve tanta coisa assim? Primeiro de tudo, eu mantenho a calma, né? Eu acho que a calma me gera duas oportunidades. O desespero me gera só uma. Se der certo só uma no desespero, beleza, mas geralmente não dá essa sorte tão grande. Então na calma eu tenho 2, 3, às vezes 10 oportunidades. E depois eu tô preparado. Não pra tudo, quem dera, mas pra grande maioria das coisas que podem me acontecer. Então eu já sei o que fazer quando eu tiver uma hipoglicemia. Eu já sei o que fazer quando eu tiver uma hiperglicemia. Eu já sei o que eu vou fazer quando a minha glicemia não estiver tão estável e eu precisar fazer uma atividade física. Eu já sei o que fazer quando, por qualquer motivo, seja ele trabalho, opção ou uma necessidade, a gente não sabe, eu precisar pular o meu almoço. E aí, diabético, você consegue pular seu almoço e não ter uma hipoglicemia ou uma complicação? Então, o manejo da diabetes tem que estar bem claro para você, porque diferente do que eu vi, eu vi num congresso internacional, isso aí eu discordo, que é aquele balão azul e você batendo no balão pro balão cair no chão. Meu, aquilo é um saco, e aquilo é como a diabetes é. Sabe o que eu faço? Eu pego meu balão, desfaço o nozinho, tiro aquele gás que não serve para nada, coloco o gás hélio, aí eu fecho o balão, ponho uma cordinha e prendo o balão no meu pulso. E o balão me acompanha para todo lugar. Eu não preciso ficar batendo no balão. Então, se você tá batendo no balão aí, talvez tenha uma forma mais criativa onde você consiga trabalhar em 20% do processo para ter 80% do resultado. E não o inverso, que a grande maioria das pessoas fazem. E pessoal, se você tá com dificuldade de encontrar pessoas que têm esse tipo de visão, a cada 2 meses aí tem o Encontro Diabeticando. Onde a gente vai se encontrar pra eu não ter a mínima ideia. É pra gente se encontrar.
é um encontro. Então a gente vai se encontrar, vai entender o que está acontecendo, caso você queira contar alguma coisa, caso você queira ir só para ouvir. É muito louco que tem um estudo aí que diz que quando alguém fala assim, ó, eu tenho um problema, aparecem várias pessoas querendo te dar a solução. Todo mundo é campeão em ter solução. Mas talvez o encontro é um lugar para você ir lá expor os seus problemas, né? E se sentir vulnerável, se sentir seguro para que outras pessoas possam contribuir. E aí no final, o que eu mais ouço lá é: caramba, meu, eu não tô sozinho. Pô, teve diabética de ir lá e chorar e falar: gente, obrigado, porque eu não aguentava mais o ambiente onde não tinha ninguém que me entendia. Sabe? Eu contar pra vocês que eu tô com hipo ou com hiper e vocês falarem: tá tudo bem, faça assim. E não, culpa sua, comeu doce. É que é o que mais você deve ouvir, ou algumas pessoas ainda ouvem. Então, estão convidados, é um encontro gratuito que eu faço. E tirando eu da jogada, aí eu falo eu, porque alguém tem que fazer a coisa acontecer, enfim. É um encontro nosso, tá? Onde você vai ter oportunidade de bater um papo, conhecer uma galera e formar um grupo. A gente é um grupo. De lá, vai pro grupo lá do WhatsApp, a gente continua conversando. É bem legal, tá? É um ambiente seguro pra gente poder falar de diabetes. E galera, o DiabetesCast veio para complementar o projeto do Diabeticando, para complementar o projeto do encontro e para dar oportunidade para você conhecer diabéticos e pessoas que são incríveis. Ó, eu posso estar sendo preconceituoso, mas às vezes a gente é melhor que os não diabéticos, hein? Vocês estão achando o contrário, não? Eu já fico, pô, mas peraí, meu. Se o diabético estiver bem cuidado, ele, vai se atropelar quem não é diabético. E é real isso, né? Às vezes as pessoas me perguntam: mas você é diabético? Ontem eu fui no laboratório fazer um exame e tudo mais. Aí na hora que a moça foi colher meu sangue, ele olhou e falou: nossa, que legal, você fez uma tatuagem de diabetes, meu, você é diabético. Aí eu fico: caramba, meu, como que um laboratório de coleta não teve ninguém, sei lá quanto tempo que a moça trabalhou lá, ou como que ela nunca viu alguém com uma tatuagem de identificadora de diabetes, gente? Então, assim, o diabético pode fazer tudo, até tatuagem, tá? Eu tenho uma aqui, ó, de diabetes, tem a molécula da insulina aqui, tem uma tatuagem que eu fiz junto com a minha esposa no braço aqui, ó. Tem uma fênix gigante no meu braço aqui, ó, porque diabético renasce das cinzas todo dia. Então, não tem essa, meu, de diabetes não pode fazer. Diabetes não pode comer pedra. Pode, vai quebrar o dente, meu. De resto, a gente pode fazer tudo. E hoje eu tô com um cara aqui que... Pô, eu gosto quando participantes masculinos participam aqui, sexo masculino, porque se você for colocar numa média, é 10, 15% de homens que participam da diabetes do que eu vejo. Dos meus encontros aí aparecem 10 mulheres e um homem. Pô, eu faço um post lá, tem 30 comentários de 28 mulheres e 2 homens. Eu não sei se nós homens nos cuidamos menos. Eu não sei se nós, homens, nos inclinamos menos a nos posicionarmos sobre isso. Eu não sei se você tem vergonha de ser diabético. Eu não sei qual que é, velho. Eu sou diabético, eu aplico insulina onde eu tiver, eu tô cagando porque os outros estão achando. O que importa é a minha saúde. Ponto. Então, independente do que qualquer pessoa tiver achando sobre você, eu acho que é o que você tá achando sobre você que tá importando. E você deve estar achando que as outras pessoas são incomodadas por isso. Pô, me ajuda aí, meu. Vamos se cuidar, vamos fazer a coisa acontecer. E assim como esse convidado, mostrar que energia em movimento permanece em movimento. Então hoje eu trouxe um cara aqui, que eu já tive uma oportunidade de bater um papo com ele numa live. Mas como eu não sou o cara da live, meu, eu não sou o cara que gosta de aparecer. Eu gosto de fazer assim, ó, vocês gostam de ouvir aqui. Aqui eu tô confortável, meu, que ninguém tá me olhando, aqui eu tô na minha praia. E, putz, esse cara trouxe pra mim, sei lá, acho que já faz quase um ano aí, talvez que a gente tenha batido um papo, por aí mais ou menos. E foi o primeiro cara que eu bati um papo assim, e que eu saí do bate-papo com uma vontade que eu não tinha antes do bate-papo. E aí, isso pra mim é mágico, né, meu? Eu, Rafael, me colocando numa posição vulnerável aqui pra vocês, ultimamente tenho pecado no... Vou falar pecado, porque só pra usar como uma simbologia, mas num dos pilares do tratamento da diabetes. Se não, um dos pilares mais importantes, que é a atividade física. Então, por falta de atividade física, eu tive, enfim, alguns problemas
vou falar motores assim, porque são problemas de mobilidade, tô com um problema no meu quadril que eu tô tentando resolver, e aí, consequentemente, o joelho já dói um pouquinho porque eu não tô movimentando tanto ele. Aí eu já tive uma hernia de disco, agora como eu passo muito tempo sentado, já me dá uma dorzinha nas costas. Então, a falta de atividade física faz o corpo enferrujar. É isso. Se você pegar uma máquina lá que funciona pra caramba, para essa máquina, deixa ela 10 anos parada e depois volta lá e dá play nela pra você ver o barulho que ela vai fazer. Ela até funciona, mas vai estar capenga. E eu tô me sentindo capenga, então eu espero que esse bate-papo, pra mim, e, ó, é o que eu falo, a gente tem que fazer pra gente. Então, pra mim e consequentemente pra vocês, desperte o que me despertou lá atrás, que é essa vontade de manter o corpo em movimento, fazer atividade física, fazer alguma coisa que faça com que a vida passe pela gente de uma forma muito mais proveitosa. Então, o meu convidado de hoje é profissional de educação física. Então, pô, a gente não tá falando com um cara que só corre no quarteirão aí, meu. O cara tem uma base aí pra poder falar pra gente. Ele trabalha com a parte escolar e com a parte de treinamentos. Então, ó, eu até tava conversando com a minha esposa esses dias. Pô, o professor que eu mais gostava na escola era o professor de educação física. Ela falou, meu, como pode, velho? A gente tava... Ela, não, que é meu professor de matemática. Eu falei, não, que professor de... Eu nem lembro. A gente tava relembrando o nome dos professores. E como o meu professor de educação física foram dois, foi o Walter e o Marco, eu nunca vou esquecer dos dois. Os caras eram fantásticos, meu. Putz, depois eu fui jogar bola e o cara era professor da escolinha de futebol onde eu jogava. Então, muito legal. Mas eu não lembro o nome do meu professor de matemática. Eu lembro de uma professora de matemática, que era uma japonesinha lá, bem velhinha assim, ó, que a gente zoava ela. Então, como ela era uma professora que a gente zoava, de molecagem de escola, é o único professor que eu lembro. Que ruim, né, isso? E, pô, cara diabético tipo 1 há 12 anos. Depois a gente vai falar um pouquinho aí. Tem até. O cara inventou festa de diabetes. É muito louco, velho. Eu adoro ser diabético. Diabético veio com cada ideia aí que é magnífica, meu. E a gente, batendo um papo antes aí, a gente definiu que o cara é um diabético tipo esportista, meu. E eu acho que é isso, né? Ele vai explicar um pouquinho o que, que é esse termo aí e o que, que define, né, ser um esportista, praticar alguma atividade física. E, claro, os benefícios que isso pode trazer para nossa diabetes. Bruno Molinelli, pô, prazerzaço estar com você aqui, meu irmão. Desculpa a demora, velho, a gente já tinha que ter batido esse papo, mas enfim, o universo sabe o momento certo de fazer as coisas. E hoje estamos aqui aí para poder botar a galera para se movimentar. Brunão, seja bem-vindo, tamo junto. Bom, primeiro, obrigado pelo convite aí, Rafa. E você tá falando aí que você tá em casa, né? Que você participei de uma live e não me senti muito bem, mas aqui eu tô em casa e eu acho que eu tô invertido. Nas lives que a gente anda fazendo ali, eu fico bem tranquilo e aqui eu tô, né? Tô meio nervoso, vamos ver como vai ser esse nosso bate-papo, mas a gente tem muita coisa interessante que eu acho para conversar. Espero que nessa nossa conversa a gente contribua de alguma forma para o pessoal diabético, a gente que está nessa batalha aí para levar mais informação, educar cada vez mais o pessoal, que ao final da nossa conversa isso tenha acontecido. Sim. E, mano, tem alguma coisa a ver a diabetes com a educação física ou foram processos distintos? Ou, tipo, você ficou diabético e foi pra atividade física? Ou foi pra atividade física e descobriu que estava diabético? Tem alguma ligação ou não? Não tem ligação, porque na verdade é o seguinte, eu fui diagnosticado adulto já, né? Então eu tinha 27 anos, eu tô para fazer 40 já agora, né? Então eu era atleta profissional de futebol, eu parei de jogar, pararam comigo, né? Eu costumo falar assim, pararam comigo, né? Porque não fui mais para frente, eu vi que não tava evoluindo. E parei, e logo que eu parei, nas primeiras semanas, assim, já arrumei um trabalho, porque não podia ficar parado, e já falei, meu, não posso, minha vida não pode ser esse trabalho aqui, preciso fazer alguma coisa. E geralmente o atleta, ou a pessoa que gosta de esporte, a opção dela, ela geralmente vem, uma opção que eu costumo até falar que é meio enganosa, né, porque você fala assim, eu gosto de fazer esporte, vou fazer educação física. Não tem uma ligação totalmente exata não, né? Porque a hora que você vai estudar o processo mesmo, são coisas muito mais complexas, né? Sim. Mas enfim, então eu já, logo que eu já arrumei trabalho, já pensei em estudar. Falei, não, eu preciso fazer alguma coisa. E já fui atrás de vestibular, já virou o ano, já comecei a fazer a faculdade.
e na faculdade que eu descobri. Então, eu estava fazendo a faculdade, já tinha parado de jogar, e então foi dentro da faculdade, não foi pela diabetes, nada, não foi nesse sentido. Eu vou fazer uma brincadeira de mau gosto aqui, mas pra você é mais fácil. Pensou você tá fazendo gastronomia, tipo confeitaria e descobre que é diabético, velho? Aí vai ter que mudar. Aí vai ter que ficar doce diet, né? Não vai ter como. Pensou? E deve ter gente, né, meu? E ó, se você tá ouvindo a gente, não vai parar a faculdade por conta disso. Pelo contrário. Não, mas é só pra se adaptar, né? Aí, Rafa, entra naquilo que a gente tenta comentar. Na verdade, não, porque você tendo o conhecimento, sabendo, né, as respostas que a insulina dá, a resposta que o carboidrato dá, a resposta que a atividade física dá, pode fazer confeitaria, pode ter uma doceria, uma boleria, sei lá como fala, boleiro, né? Pode, fica à vontade, não pode, o doce não é nenhum impeditivo, não. Vou contar pra vocês, ó, isso eu nunca contei aqui no podcast, eu acho, hein? Pô, tô envergonhado agora, velho. Tô tímido. Não, agora colocar a musiquinha no fundo, velho. Eu tenho uma confeitaria, mano. Puta merda, contei, velho. A diabetes da galera subindo. A minha esposa, a mãe dela, é uma doceira já de muito tempo, já tem uma confeitaria já há muitos anos. E a Carol, imagina, veio com a minha esposa, veio desse ambiente pra cá, né, meu? Ela falou, pô, você salvou minha vida, porque a coisa... Na casa dela tem 2 geladeiras. Uma geladeira só tem bolo. Você entendeu do nível? De você chegar lá, ela falar, escolhe um bolo lá e você abrir e falar, meu Deus, eu não preciso nem pagar isso aqui, velho. E aí você come um, ela fala, come outro. Aí eu falo, não, Sandra, não, come qual que você quer. Não é assim, então, né? Imagina. E aí a gente montou uma confeitaria. Foi num espaço aí entre alguns empregos, algumas coisas que a gente estava fazendo, a gente montou uma confeitaria e hoje essa confeitaria trabalha só de final de ano. A gente descobriu, a gente faz um panetone recheado, um chocotone recheado, que acabou ficando famoso aí entre os nossos amigos, e já há 8 anos, agora esse ano a gente faz 8 anos de confeitaria, a gente abre a confeitaria de final de ano, faz aí 500, 1000 chocotones, vende pra todo mundo e fecha a confeitaria. Aí o pessoal fica, pô, quero panetone. Aí é só no próximo final do ano, já começaram a me encher o saco. E aí, vai fazer panetone esse ano? Eu falo, ó, calma, velho. Eu vou querer, vocês não fazem entrega também, não. A gente faz. Já estamos há 7 anos aí rodando o Brasil e, pô, depois, ó, chama Carol Bela Confeitaria. Depois você procura lá, tem uma páginazinha no Instagram, no Facebook, com algumas das nossas delícias. Então, é o que o Bruno falou e é o que eu falei. Mano, dá pra ser qualquer coisa. Pô, eu e minha esposa, a gente é confeiteiro de final de ano, meu. Tem uma foto lá no meu Instagram, lá de eu fingindo que eu tô comendo uma barra de chocolate, pô. Aquelas barras de 5 quilos, eu só tô fingindo. Então, é isso, Brunão. Obrigado pela adição, mas é real, né? A gente pode ser o que a gente quiser. Eu ainda, não discriminando ou mudando de outras profissões, mas eu quero trazer um astronauta diabético aqui pra falar aí, ó, tá vendo? A gente vai até pra lua, porra, vocês estão de brincadeira, meu? Brunão, conta pra gente, onde que você nasceu? Que lugar aí do universo que você nasceu? E qual brincadeira que você mais gostava de brincar quando você era moleque? Mas a que você mais gostava, eu sei que tem várias, né? Brincava às vezes na rua e tudo mais. Todo mundo que tem mais que 30 anos, as brincadeiras geralmente são brincadeiras de rua, né, velho? Conta aí, onde que você nasceu e a brincadeira que você mais gostava? Bom, eu sou de Catanduva, interior de São Paulo. Só não morei aqui enquanto jogava, né? Então, joguei em algumas cidades, mas sempre morei aqui. Gosto de morar aqui. E assim, eu por ter me entregado já como atleta profissional de futebol, você deve imaginar. Apesar de gostar muito, por exemplo, de jogar uma bet, a gente até comentou um pouco antes da gravação, jogar uma bet. Eu não era muito de soltar pipa, eu era mais de bet. Eu também não gostava de pipa, velho. Não gostava muito de pipa, não. Mas brincadeira de correr. E não adianta futebol. Então tudo virava um campo de futebol. Era a rua, era o portão do vizinho, era a garagem, tudo virava. A gente pulava a escola para jogar futebol. Então não tem jeito. Futebol foi a minha infância toda. Comecei com 6 anos nas escolinhas e fui até parar. Aí quando eu parei de jogar profissionalmente, mas era uma coisa diária mesmo. Pô, será que hoje em dia ainda inventam aquelas... Porque quando eu jogava bola na rua tinha 3 dentro, 3 fora, tinha levantadinha. É isso que eu falei, porque assim, que não falei, a rua tá livre, golzinho. A rua tá ocupada, 3 dentro, 3 fora no portão.
O portão não dá pra jogar no portão, vou fazer bobinho na garagem. Não Porque a tem dona, jeito. a dona tá na casa, né? Hoje não dá pra jogar no portão. Então, não tem jeito. De qualquer forma, criava uma brincadeira relacionada ao futebol. Pô, será que hoje em dia ainda o pessoal faz isso? Ou será que, tipo, vamos jogar bola na rua, é só bola na rua? Eles nem têm ideia que tinha outra. Tem que ter algum adulto junto, né, velho? Pra ir ensinando, senão a Eu cultura acho ali acho que vai se perder, meu. Isso, eu acho que foi se perdendo um pouquinho e vai mudando, né? Mas assim, foi se perdendo um pouquinho porque a gente foi perdendo o espaço da rua. Então, no espaço da Verdade, rua, né? você tinha os mais velhos que iam ensinando os mais novos. Era, né, esse processo de transmitir a cultura era meio que natural. Foi chegando um momento que você foi saindo da rua. Então, você vai jogar só num campinho que tem ali, ou dentro da sua casa com o primo, com o irmão. Então, Ou no videogame, né, meu? A grande maioria das crianças. aí, cada vez mais indo pro jogo, né, digital tal. Mas essa variedade de brincadeiras relacionadas ao futebol, por exemplo, foi diminuindo. Não, que é perdida, por exemplo, né, como você comentou aí, me apresentando no início, eu dou aula em escola, né, então sou professor de educação física escolar, e a gente ali também passa, né, a cultura, as brincadeiras e jogos culturais, né, para os nossos alunos. Então tem um limite ali que a gente faz de tudo para não se perder, né? Mas é aquele transmitido ali na escola, né, aquele da rua, a gente tenta ficar incentivando, mas aos pouquinhos vai perdendo um processo meio natural, né? Sim. A Ô, mano, urbanização, não tal. deixa de ensinar o pessoal a jogar três dentro, três fora, pô, velho. Não, então, a É gente faz ali, cultura, meu. tem Não bastante tem coisa, jeito, vixe. velho. Muito bom, é real, né, velho? Pô, vou mandar um e-mail pra EA Games lá, falar, ó, galera, vocês têm que lançar um jogo de futebol de Segura aí. rua que tenha três dentro, três fora, né? Um campinho ali com dois contra dois, o golzinho de chinelo. Pô, ia vender bem o jogo, meu. Eu compraria, velho. Ó, eu não jogo videogame, FIFA, essas coisas, mas eu compraria um joguinho de futebol de rua ali pra jogar um três dentro, três fora, velho, enfim. Não, é legal. Mano, conta pra gente, ó, eu já vou fazer a pergunta mais difícil do podcast, né, Vixe, pra mano. gente já subir o nível e depois a gente fica mais tranquilo. E, mano, essa pergunta, se você que tá ouvindo a gente aí, antes de você ouvir a resposta do Bruno, já vai lá, já fica pronto aí com o dedo no pause, que a hora que eu fizer a pergunta, você faz pause e responde. Aí depois você dá play e escuta a resposta do Bruno. Porque isso faz com que a gente se ressintonize com o que a gente realmente é. Hoje é assim, Rafael, oi, chego em qualquer local hoje, Rafael, e falo, oi, tudo bem? Eu sou o Rafael. Aí o cara me pergunta, Rafael do quê? Você trabalha com o quê? E eu tenho que ser o Rafael de alguma coisa. Tipo, é muito difícil. Por exemplo, vou dar um exemplo que uma vez eu ouvi que me marcou muito. Ana Maria Braga, que é a apresentadora da Rede Globo, ela antes trabalhava, se eu não me engano, era numa empresa de seguros, alguma coisa do tipo. Então, quando ela ligava para as pessoas, ela ligava e falava: oi, tudo bem? Aqui é a Ana Maria Braga, da empresa tal. Oi, aqui é a Ana Maria Braga, da empresa tal. Então, ela era conhecida como Ana Maria Braga, da empresa tal. E ela falou que em determinado momento da vida dela, ela colocou um objetivo que ela seria reconhecida como Ana Maria Braga. Ponto. Ponto. O Faustão, se ele tiver, sei lá, jogando bola, ele é o Faustão. O Neymar é o Neymar. Não é o Neymar do futebol. Apesar da gente já relacionar o nome do Neymar com o futebol. Mas se o Neymar voltar a jogar basquete, a gente não vai falar que é o Neymar do basquete. É o Neymar. E hoje as pessoas gostam muito de se apresentar. Pô, eu sou o Rafael, dono da consultoria Focar. Não, eu sou o Rafael, dono da agência de Focar. Não, eu sou o Rafael, dono do Diabeticando. A gente quer usar o que a gente acha que a gente é como chancela. Mas na verdade a gente está usando o que a gente está, porque isso pode ser passageiro. Amanhã eu posso não ser dono de nada disso. Então, você que está nos ouvindo, e Brunão, a pergunta é simples. Quem é você, mas sem falar o que você faz? Ó, é o seguinte, Rafael, eu acho que eu não vou conseguir fazer sem falar o que eu faço, mas eu vou ter uma explicação que eu acredito que vai ser aceitável. Boa. Hoje eu me identifico mesmo como Bruno professor. No sentido de que professor? De transmitir que seja conhecimento. Eu lembro na faculdade, olha só, eu ter feito a faculdade e ter entrado na escola, eu acho que foi onde eu me realizei.
Quando eu estava tentando ali ter sucesso como jogador, era aquele sonho de criança, enfim, você quer o sucesso, você quer dinheiro, você quer ter casa boa, você quer ajudar todo mundo, beleza. Eu não senti isso, foi menor do que eu senti a realização dando aula, conversando com pessoas e ensinando o que eu tinha para ensinar. Então, assim, apesar de você ter pedido para eu não falar do que eu faço, mas eu acho que hoje eu me vejo assim. Eu me realizei, me sinto realizado de estar na sala de aula, de estar com os meus alunos dando treino. Eu gosto de chegar e ouvir pergunta, porque aí eu tenho uma oportunidade de falar sobre aquilo, de passar o que eu aprendi para aquela pessoa. Então, eu me sinto hoje, se eu chegar, eu sou o Bruno professor. Eu não consigo falar outra coisa sem ligar minha profissão, porque eu acho que eu sou um dos poucos casos nesse mundo, né, da pessoa que trabalha com o que ama fazer. Então, eu não trabalho eu não sou professor hoje porque eu preciso disso e eu queria ser outra coisa. Não, eu sou professor, eu gosto de ser professor, eu amo ser professor e pretendo ser até o último dia da minha vida. Nessa linha de estar sempre ali conversando com as pessoas, explicando algo que eu possa saber. Na conversa, você aprende junto, né? Você está ensinando algo e aprendendo junto sempre, né? Sempre uma troca. Então, essa troca, eu me sinto realizado todo dia. Eu acordo e eu não penso assim, caramba, hoje tem que trabalhar. Falando, não, hoje eu vou lá ver a molecada. Eu sei que vai vir uma palavra legal, vai vir um abraço, vai vir um carinho, né? Tem os percalços, obviamente, mas eles são infinitamente menores da alegria que eu estar fazendo o que eu gosto. Sim. Cara, maravilhoso, né? Acho que isso se resume em ser ponte, né? A gente sair um pouco do jogo e falar, pô, eu vou ser a ponte para que as pessoas aprendam. Mano, eu tive um estalo disso, o meu maior estalo, onde eu falei, não, peraí, eu preciso trabalhar isso, eu não posso deixar esse presente do universo, de Deus, ou o que quer que seja, ser menosprezado. Foi uma vez que eu fui numa loja de utilidades comprar um pendrive. E eu cheguei para comprar um pendrive para uma câmera que eu tinha e eu precisava de um pendrive mínimo classe 10, que é o pendrive que grava muito mais rápido que um pendrive, não, desculpa, um cartão de memória. Um cartão de memória que grava muito mais rápido do que outros cartões. E quando eu cheguei na vitrine da loja, tinha lá, sei lá, 30 modelos diferentes de cartões de memória. E tinha uma senhora de 60, 70, 80 anos ali já, olhando ali, ela falou, e aí eu cheguei, meu vendedor, ele abriu, eu falei, eu quero aquele ali, ele pegou, ela olhou pra mim e falou, o senhor pode me ajudar? Eu falei, claro, ela falou, eu gostaria de um cartão desse que o meu neto pediu pra mim, mas eu não sei qual comprar, são tantas opções. Aí o vendedor falou, ó, esse aqui é a velocidade 1 e essa aqui é a velocidade 10. Aí a moça olhou pra mim e falou, eu preciso de velocidade 10? O que é velocidade 10? Aí o vendedor falou, 10 vezes mais rápido. Aí ela, mas mais rápido que o quê? Era uma senhora, ela não tem um conceito lógico de tecnologia. E aí, na hora eu falei pra ela, senhora, imagina que quando a senhora tira uma foto no celular, uma foto do seu neto, uma foto da senhora, essa foto tem o tamanho de 1000 bytes, 1000. Tô dando um exemplo, ela, entendi. Falei, então o pendrive de uma velocidade, ele grava 100 por segundo. Então, para ele gravar uma foto de 1000 dentro do pendrive, se é 100 por segundo, ele vai precisar de 10 segundos. Em 10 segundos, quando você tira a foto é gravada dentro desse cartão. Aquele cartão grava isso 10 vezes mais rápido. Então ele grava a foto em 1 segundo. Então se o seu neto for precisar do cartão para tirar uma foto atrás da outra, se ele colocar o primeiro cartão, ele precisa esperar 10 segundos para bater a segunda foto. Porque é o tempo de gravação dentro do sistema de armazenamento. É a forma que foi construído. Esse é 10 vezes mais rápido. Aquele ali é 32 vezes mais rápido. Ela falou, nossa, entendi. Não, ele quer realmente para tirar foto. Eu vou levar aquele. Aí eu saí de lá e minha esposa comentou, pô, tipo, caramba, você explicou muito melhor que o cara, né? Tipo, até eu, ela vem da tecnologia, tudo, ela falou, até eu não tinha esse conceito de como que funcionava a gravação de um arquivo baseado na velocidade do dispositivo. Ela falou, pô, você tem essa facilidade de transformar algo que é extremamente complexo, né? Como que uma senhora entender em algo simples? E eu falei, caramba, meu,
E me deu uma sensação, ô Brunão, que, tipo, parecia que eu tinha ganhado 1 milhão por ter feito aquilo. Eu saí de lá extasiado, velho. Tipo, pô, ajudei a tiazinha a comprar um cartão de memória, mano. Eu sou o cara, velho. O neto dela vai abrir lá e vai falar, ê, vó, estourou. Eu não ganhei nada por isso, velho. Aí eu entendi. Eu acho que é isso que você entendeu. Não tenho como explicar isso. Pô, eu dou aula, tenho na minha consultoria. Quando eu vou lá, coloco 300 alunos numa sala e depois eu tenho 20, 30, 40, 50 feedbacks positivos, eu falo, caramba, é isso, mano. Não ganhei nada. Dei uma aula gratuita, mas puta merda, a sensação de que eu fui ponte para que o conhecimento fosse maior. Ah, mano, eu posso ser trouxa, posso ser idiota. Os caras falam, mas você devia cobrar por isso. Aí eu falo, que cobrar, mano? Eu vou chegar no céu lá, Deus vai falar, filho, bom trabalho. Falei, que porra de cobrar, mano? Então, cara, é bom, né, mano? Eu acho que é isso. Não, eu acho então, que eu coloca acho como que ponte é maravilhoso, velho. eu nunca tinha, tá vendo? Ó, mais uma coisa aí, ó, eu nunca tinha pensado com essa associação que você fez numa ponte, mas realmente é isso, né? Eu também me vejo assim, às vezes lendo sobre algo, aprendendo sobre algo, e aí eu tenho que falar para uma pessoa que não tem toda aquela base, que é o que você comentou. A senhorinha não tem toda essa base. Então você faz algum tipo de analogia e tal, e vai tentando fazer a pessoa entender. Eu lembro que na faculdade de educação física, né, quando eu estava fazendo, eu ia lá, professor explicando, eu lá, prestando atenção, tá bom, acabava a explicação. Ah, entenderam? Eu balançava a cabeça, os meus amigos do lado falaram, você entendeu? Não, eu entendi. Ah, não, então você vai me explicar. Então eu comecei a explicar algumas coisas pros meus colegas ali. Aí eles A melhor assim, forma de aprender é ensinar, né, velho? Putz, aí eles falavam tava assim, ganhando era você, né? por que o professor não explicou assim? Aí ele falou assim, mas eu enxergava assim, falei, mas ele não pode explicar assim, porque ele tem que explicar do jeito técnico ali, né? Tipo, eu via isso na minha cabeça, né? Eu pensava, eu respondia pra mim mesmo, não vai explicar desse jeito, porque ele precisa ter uma base teórica ali, mostrar tudo certinho e tal, né? Mas assim, eu comecei a ver ali que eu tinha também essa facilidade de talvez pegar um assunto um pouco mais complexo e tirar as partes mais, né, mais teóricas ali e trazer mais para a vida real. Então, na faculdade eu comecei a perceber isso. E eu vejo que eu faço bem isso. Você pegar um tema mais complexo, lógico, é um tema que eu entenda, mas eu consegui transmitir. Então, parece que é tipo um superpoder que você tem, né? Você lê, mas você entendeu isso? Não, peraí, então, vou te explicar com outras palavras. Aí você vai lá e consegue explicar. E é o que você falou, não tem preço. Você não faz para ganhar algo. Você vê a pessoa entendendo, você se sente, caramba, ele entendeu o que eu falei. Aquele tema lá não entrava na cabeça dela, entrou. Às vezes, legal, Rafael, né? Você muda o ponto de vista da pessoa de um tema muito complexo. Eu falei, mas eu não tinha olhado por esse ângulo. Não, mas ó, tem esse ângulo. Olha assim para você ver se você não vai compreender melhor. Olha por aqui. Então, assim, eu me vejo com uma certa facilidade para fazer isso. Então, é muito, muito bom, muito gostoso. E ponto de vista, uma vez eu ouvi de um professor que fala, pô, se você virar uma esquina, ver um cara no chão morto, outro de pé com uma arma na mão, o cara matou o cara que tá no chão, mas e se esse cara acabou de chegar lá assim como você e tirou a arma porque o cara ia dar outro tiro nele porque ele não tava morto ainda? Ou e se o cara é um policial que acabou de chegar e tá... Você não sabe! Então a gente é muito limitado pelo nosso ponto de vista, pelo nosso ponto focal, porque independente do ponto de vista, onde que você deu foco naquilo ali, tudo o resto se perdeu. Então, mano, é maravilhoso, né? Quando a gente tem pessoas que têm pontos de vistas mais neutros e que conseguem criar analogias para poder explicar, mano, qualquer coisa. Eu acho isso... Eu, na aula de matemática lá, a professora fazia aquela conta louca na lousa lá, aí eu sou muito bom em fracionar números, na minha cabeça. Eu fraciono números de uma forma... Assim, eu devia ser estudado, velho. É zoado, é muito rápido. Aí eu falava, 32. Aí ela falava, mas como que você fez a conta? Eu falava, é 32? Ela falava, é. Eu falava, então tá certo, porra, como que eu fiz a conta? E aí nas provas, mano, o que eu briguei com escola, minha mãe foi ter que ir na escola, porque o resultado das minhas provas geralmente eram corretos. E aí, o que eu era cogitado? Que eu tava colando. Eu cheguei a ter que fazer prova na frente da sala, virado pra lousa. A professora, juro por Deus, a professora colocava a lousa assim, eu ficava olhando pra sala com a minha prova, porque eles não acreditavam. Eles falavam, cara, você tá colando. Eu falava, então eu vou sentar ali. Ah, então tudo bem. Sabe o professor desafiando? Aí eu ia lá, aí do lado eu ia fracionando os números na minha cabeça, uns cálculos de maluco assim, e eu nem apagava, deixava lá pro professor olhar e falar,
Meu, batata, mas conta grande, de fração, Uhum. conta de exponencial. Eu faço muito. Pra mim, eu olho pra aquele número, ele desfragmenta na minha cabeça, eu consigo somar ele separadamente, depois somar, e é 100% de certeza. Só que não, Isso, Rafael, tá errado. isso é uma situação que nós, professores, temos que fazer. É você observar o aluno, e aí eu não estou falando nem só do aluno da escola, estou falando do aluno personal, o aluno que treina comigo, por exemplo. Existem diversas formas de você chegar naquele resultado. Então, você não Sim. pode obrigar a ser de uma forma só, se a pessoa consegue de uma outra forma chegar naquele resultado. Uma prova. Eu tenho alunos que têm dificuldade de escrever. Então, bom, vem cá, senta do meu lado e me conta o que você aprendeu. Ele vai contar. Sim. Tem aluninhos menorzinhos, eu vou conseguir, posso fazer um desenho? Vamos ver, faz esse desenho e me explica o desenho. Ah, tudo bem, eu explico. Então, você tem que dar oportunidades, diversas ferramentas para aquela pessoa mostrar que ela conseguiu compreender aquilo. Sim. Então, tanto na escola quanto no treinamento. Eu não consigo fazer esse exercício. Tá, mas tem que melhorar a força aqui. Então, nós vamos fazer esse outro aqui que você consegue. Beleza, melhorou a força do mesmo jeito. Sim. São situações que, enquanto professor, tá entre as nossas responsabilidades fazer isso, entendeu? Sim, tem um caso famoso de uma moça aqui na escola, eu não lembro qual matéria ela não era muito boa, tipo, eu acho que ela não era muito boa em física, mas ela não era muito boa, é que ela era muito ruim. E aí chegou no final da faculdade, o professor podia segurar ela na faculdade por conta dessa matéria que ela era muito ruim, mas o professor falou, pô, ela era muito boa nas outras matérias. E ele aprovou essa pessoa, e essa pessoa é uma das pessoas que ganharam um Nobel lá, de não sei o que lá, de química. Mano, ela não era física, ela era química, velho. E aí o professor fala: se eu tivesse colocado ela numa DP, ou tivesse segurado ela mais um ano na faculdade por conta daquilo ali, talvez ela não teria descoberto a molécula que fez ela ganhar lá o prêmio Nobel, porque eu estaria fazendo com que ela fosse boa em física quando ela queria fazer química, pô. Então, não desmerecendo, Bruno, você que ainda é professor, Claro, claro. mas a escola tem um perfil de, né, a gente já vem pô, eu vou me formar na escola. É Não, o formar, sistema é complicado. no O sistema é sentido de complicado. forma, ele quer te colocar numa Sim, forma de bolo para que todo mundo saia pão puma igual. Ninguém, tipo, que nem. Quantas vezes. Como que seria legal isso? Você chegar na sala de aula e a professora te perguntar. Seria extremamente confuso, mas ela te perguntar: Ô, Brunão, o que você quer aprender hoje? Tipo, não, como assim, velho? Eu não sei, você que vai me ensinar e o que você tiver para ensinar eu vou aprender. Ninguém pergunta, mas o que você quer aprender? Tipo, pô, será que se, por exemplo, o Bruno tivesse feito as aulas básicas ali, mas tivesse focado totalmente no esporte na infância dele, hoje ele não seria melhor que o Neymar? Eu não sei, porque ninguém perguntou pro Bruno, você quer jogar bola? Então vai jogar bola, porra. É o que te faz feliz, cara. Você tá alinhado com isso? Tem 7 bilhões de pessoas no mundo. Dá pra você jogar bola, velho. Vai ter o padeiro, vai ter o dono do banco, vai ter todo mundo. Vai lá jogar sua bola que você vai fazer. Acabou! Aí o Bruno fica menos doente, o Bruno fica mais feliz, o Bruno produz mais, o Bruno ganha mais dinheiro pro governo, o Bruno ganha mais dinheiro pra ele, não enche o saco de ninguém e todo mundo tá feliz. Mas aí eu não entendo, né? Parece que quando a gente dá liberdade, as pessoas começam a enxergar e aí começam a questionar. Então, é bom todo mundo na forma, porque aí, no geral, as coisas funcionam da forma que alguém disse que deveria funcionar. Mano, eu odeio isso. Isso daria a uma puta gente discussão gigantesca, né? tem. Não querendo prolongar, né? Mas realmente, a minha visão também, ela é próxima disso que você disse, e a gente é uma formiguinha ali no meio, né? Então, assim, isso depende, Rafa, de políticas públicas, de força enquanto classe, né? Então, por exemplo, eu preciso ter várias pessoas pensando assim, então é o que a gente fala, é um processo devagar, né? E que ele tem que ser construído aos poucos, mas necessário. Então, eu preciso de uma força para conscientizar mais pessoas de que isso realmente talvez seria importante. Aí essas pessoas com essa força tentar pleitear algo ali. Então, mas assim, não é porque não dá para fazer hoje que eu não estou fazendo lá no meu o que eu posso fazer. O que está na minha mão, o que está no meu alcance, eu já estou adiantando e Meu, fazendo. você ouviu o Mas cara escrever lá o que ele tá fazendo, já é. Ninguém faz isso, sabe? Eu nunca vi isso na minha época de escola o tempo todo. Eu tinha que escrever lá. Sinto muito. Nenhum professor falou: Ó, se você tiver dificuldade, vem cá que eu vou te ajudar. Isso é mágico, velho. Então, parabéns por isso aí. Eu acho que quanto menos informados a gente tiver, eu digo informados com E, tá? Não é com I. sim, sim, Mas informados com I a gente vai estar. Então é talvez trocar o E pelo I, ó. sim. Tive até uma ideia boa, né? Menos informados e mais informados. Ô, mano, e Legal. conta pra gente aqui, como que você descobriu diabetes?
padrão de todo mundo. Pô, teve uma moça aqui que falou, eu fui no show de rock com meus amigos, e aí lá tinha lá, exame da diabetes, né, pra entrar no show de rock, ou pra sair, acho que pra sair. Aí ela falou, na hora de ir embora, eu meio bêbada, ela falou, vou fazer, todo mundo fez, 80 e pouco, 100 e pouco, o meu deu 420. E no show de rock eu descobri que eu era diabética. Eu falei, mentira. Ela falou, não tinha sintoma, eu nem sabia, tem ninguém na família. Eu descobri que eu era no show de rock. Então, mano, como que você descobriu? E como que você faz hoje? Como que é o seu tratamento? O que que você faz pra se cuidar aí? Você toma chá? Tô brincando, hein, velho? Se falar que toma chá, pode tomar chá. Mas não pode tomar chá exclusivamente pra cuidar da diabetes. Porra, me ajuda aí, mano. Vamos lá, então. Bom, como eu comentei, eu descobri enquanto eu tava na faculdade, né? Mas aí, então, o que foi algumas semanas antes, né? Foram sintomas clássicos aí. Eu estava naquela pegada de trabalhar e estudar, então trabalhava o dia todo, estudava à noite, e comecei a me sentir cansado, a emagrecer, muita fome, mas até então isso para mim era uma coisa natural que eu via, tô trabalhando demais, trabalhava numa gráfica, né? Então estava trabalhando demais, tá puxado o serviço e tal, e tô comendo muita fome. Porém, tinha um sintoma que destoava, que era urinar demais, né? Então eu ia dormir e urinava muito, e aí eu acho que eu bebi água antes de dormir, não percebi, né? No outro dia, já parava de beber água, tipo, 1 hora antes de deitar, e não adiantava. Eu ia dormir, eu tinha que levantar 2, 3 vezes para urinar. Enfim, mas até então, para mim, eu nem me preocupei tanto. Porém, eu tinha uma conhecida que tinha um filho diabético. E conversando, né, na verdade era a patroa da minha esposa. E ela comentou com a patroa, e a patroa dela falou assim, olha, isso daí pode ser sintoma de diabetes, né, urinar demais. Aí ela perguntou tudo, aí ela falou tudo, falou, tudo tá com sintoma de diabetes, né, porque o filho dela tinha, ela conhecia já. Então a questão de emagrecimento, fome, cansaço, eu achava que era do trabalho. A única coisa que estava destoando era urinar demais. Só que aí, por ela ter dado essa ideia, fui fazer o teste de glicemia. E aí deu 200 e tanto. Porém, era depois do almoço. O cara da farmácia já falou assim, eu não posso, eu aqui enquanto farmacêutico, te diagnosticar aqui. Mas eu acredito que você tem diabetes. Aí ele falou assim, faz o seguinte, você vai agora então pegar amanhã cedo, em jejum, e fazer. E aí você vê, e dependendo quanto der, você já vai atrás de médico. Aí não deu outra, no outro dia já deu 200 e tanto também em jejum, né? Foi onde eu fui atrás de começar a marcar um endócrino. Era a época de Copa do Mundo, então aí também já vai entrar numa coisa interessante que aconteceu. Então era a época de Copa do Mundo, não encontrava médico, né? Férias, né, tal. Então não conseguia. Consegui com um médico que não era endocrinologista marcar uma consulta para ele me encaminhar. E fui nessa consulta. Isso você estava tudo em Catanduva, né? Isso, tudo aqui em Catanduva. Então, assim, só voltando um pouquinho, no dia que eu vi a primeira vez no farmacêutico lá, foi se eu não me engano, numa quinta-feira. Ou numa quarta ou numa quinta. E a minha avó é diabética tipo 2. O meu irmão falou o seguinte, ele sugeriu para mim, vai lá na casa da avó, pega a maquininha dela e mede todo dia, porque o dia que você for na consulta, você vai ter um histórico recente. Aí você mostra para ele me deu essa ideia. Só que aí o que aconteceu? No outro dia que eu medi de manhã, tinha aumentado um pouquinho. No outro dia, aumentado um pouquinho. No terceiro dia, que foi num sábado, bateu 300 e pouco. Eu falei assim, caramba, liguei pra ele. Falei assim, o Marcelo, meu irmão, né? Falei, Marcelo, aumentou muito, o que eu faço? Falei o valor pra ele. Tava assim, beirando 400. Ele falou assim, vai lá falar com o teu patrão e tchau, vai pro hospital. Vai, e foi o que eu fiz. Fui, cheguei lá no hospital, né? Me apresentou, eu estou com diabetes, dá pra fazer o exame. Foram lá, me pegaram, já tava 420. Aí me internaram. Então, nesse dia que eu fui internado, foi num sábado, dia 2 de julho de 2010, o dia que o Brasil perdeu para a Holanda, na Copa do Mundo. Aquele jogo lá que o Felipe Melo foi expulso, foi esse jogo aí. Então, esse jogo eu assisti no quarto do internado no hospital, numa TVzinha pequenininha, que parecia um celularzinho, mas na época não era de celular, era uma TVzinha mesmo. Então, eu assisti esse jogo. Então, marcou. Então, eu sei a data exata,
Porque também na hora eu nem me toquei, né? Mas depois de um tempo eu falei, mano, deixa eu ver a data que eu fiquei diabético, né? E foi dia 2 de julho de 2010. Então, tem essa lembrança aí dessa Copa do Mundo aí. Não tem jeito, né? O sintoma é clássico, né, velho? Eu também, em casa eu tinha aqueles filtros de barro. Eu tô doido pra comprar um filtro daquele, velho, mas é caro aquele filtro. Eu falei pra Carol ainda, eu quero achar um bonito, legal pra colocar em casa, porque, mano, aquele gostinho de barro da água, puta, velho, que delícia, mano. Não sei se você tinha um desse em casa, mas, pô, passou dos 35 aí, todo mundo já tinha um. Eu tinha um desse. Eu tomava um daquele por dia. Então minha mãe enchia ele de manhã e à noite ele tava vazio. Aí minha mãe falou, nossa, você tomou tudo isso? Pra que você usou água? Eu lembro até hoje, pra que você usou água? Eu falei, tomei. Ela falou, mas você tomou o filtro inteiro? Mano, porra, tomar um filtro inteiro, como? Se tinha, sei lá, 5 litros de água, 6 litros de água, 10, os filtros são grandes, eu não lembro a litragem, mas é grande. Aí aconteceu isso de novo, e minha mãe era diabética. Aí foi igual a você, vem cá fazer o examezinho, fiz o exame, 300 e pouco, pau, médico e diabetes. Eu preciso descobrir esse dia, velho. Eu vou ver com a minha mãe. Inclusive, daqui a pouco ela tá por aqui. Eu vou falar, mãe, preciso do meu aniversário da diabetes, né? Eu sei que é 93, mas não tenho ideia da data. E, putz, mano, eu graças a Deus, eu vejo você e várias pessoas falarem que foram internados e tudo mais. Eu, graças a Deus, nunca passei por isso, cara. Nunca passei por uma internação, nenhum problema. A única questão que eu tenho com a diabetes é uma digestão mais lenta. Então, jantar pra mim depois das 9 horas da noite é BO, velho. Eu vou dormir mal, não durmo. Que nem ontem, por exemplo, foi um dia que eu fui jantar, era 10 e pouco, meu. Pedimos um negocinho pra comer aqui, eu comi. Nossa, sabe quando você dorme a noite inteira mal? Aí a gordura age de madrugada, eu tive que acordar pra corrigir. Aí já acordei hoje de manhã, aí era pra tomar café da manhã, eu tava com o estômago meio embrulhado, eu já nem tomei café da manhã, tomei só um copo de café. Aí agora, vocês não estão assistindo a gente, mas ó, minha glicemia, pô, aí vai uma dica pra vocês. Ó minha glicemia quanto que tá, 101. Nossa, a glicemia do cara tá perfeita, meu. Só que ó o 101 que eu tô tendo aqui, ó. Meu 101 vai me levar pra uma hipoglicemia. Então, se você não tem manejo da sua glicemia, você vai medir no dedo aqui, ó, 101, demorou, tô ótimo, vou pra rua. Passa meia hora, você fala, mano do céu, que hipoglicemia é essa que eu tô tendo? Então, pô, eu já tenho um suquinho aqui do lado, ó, suquinho com... Esse suquinho aqui é pesado, meu, tem 27 gramas de carboidrato em 200 ml. Só tem açúcar aqui dentro, né, praticamente, velho. Aí eu tomo metade. É como eu faço, tá? Compartilhando com vocês, ó, dei 2, 3 biquinhos no suco e tô observando minha glicemia aqui. Se ela continuar caindo, eu vou dar mais uns 2 biquinhos. A hora que ela estabilizar, é só esperar que ela volta, ela vai para 100 de novo. Eu poderia comer 3 bolachas, um panetone, tomar 2 sucos e comer que é o que dá vontade a gente comer, chupa-bala e o caramba 4, mas isso ia fazer que minha glicemia saísse de 100 para 300. Aí tem que tomar insulina para baixar. Aí ela baixa de... Aí você fica naquela gangorra. E eu não sei você, Bruno, mas se eu acordar com a glicemia 200 e ficar com ela 200 o dia inteiro, eu ainda fico bem, fico mal, porque tá alta, mas fico bem. Agora, se eu acordar com ela 100, ela for pra 200, baixar pra 100, depois for pra 200, e baixar pra... Já era, velho. Baixou 2 ou 3 vezes durante o dia, aí eu até brinco com a Carol aqui e falo, meu, eu tô parecendo um pudim. Sabe que você fica... mal, velho, ressecado, não consegue pensar em nada, não tem ânimo. Às vezes eu tô com uma lista de tarefas aqui, olhando pra ela assim, imaginando, vai tarefa, some daí sozinha, velho. E não tenho ânimo pra fazer nada. Então é isso, né? Quando a gente as recomendações, fazer o manejo é mais fácil. Hoje é isso que você comentou, né? É mais interessante você ficar no alvo, né? Do que você ficar subindo e descendo. Então, sim, você tentar estabilizar ela o melhor possível é o que vai te dar uma qualidade melhor, né? Sim, com certeza. E, mano, pra gente poder falar um pouco do nosso tema, acho que, né, trazer um tema aqui pra gente poder bater um papo. Você, como, né, professor de educação física, vai poder me dizer, como professor, o que o diabético não pode fazer. Eu sei que não pode voar. Não rola, bate o braço, não sei se é a glicemia, não sei se é o excesso de açúcar no sangue, ele não consegue voar, velho. Diabético não voa, galera, isso já tá comprovado cientificamente. De resto, Brunão, o que o diabético não pode fazer? Tem alguma coisa, velho? Não, teria a lista de que outras pessoas não podem fazer também. Então, seria uma lista parecida. Se alguma pessoa aí, eu não posso dar um soco no meu amigo. Tá bom, diabético também não. Eu não posso bater a cabeça na parede. Tá bom, diabético também não. Agora, o resto, em relação a exercício, a atividade física, a alimentação,
não tem a palavra não pode. O que tem existem maneiras e maneiras de se fazer as coisas, né? Então, falando do diabetes, por exemplo, e a alimentação, que a gente comentou aqui, o diabético não pode comer doce? Não, ele pode. Agora, ele vai comer de acordo com algumas informações que ele precisa ter, né, de acordo com um certo controle, e ele pode. O diabético pode praticar esporte? Pode, não tem nada que ele não possa fazer. Porém, ele precisa de uma preparação prévia, ele precisa entender, compreender como ele está, né, o que ele tem que fazer para continuar bem. Então, apenas não existe a limitação. A gente procura bater nessa tecla que a palavra limitação, ela não entra no nosso dicionário, não tem uma limitação. Existem cuidados. Então, até você aqui, com o podcast, todo o trabalho que você faz em relação a diabetes, tentando aí divulgar esse universo diabético, né? Eu um pouco aqui em Catanduva, a gente faz pela Associação de Diabetes de Catanduva, nos perfis de redes sociais. O que a gente tenta fazer? É levar a informação para que as pessoas cada vez se sintam mais livres, com maior liberdade para fazer as coisas. Você, quando foi diagnosticado, assim como eu, acredito, né? As primeiras informações são as limitantes, né? Então agora você não vai poder comer isso. Então agora você não pode fazer tal exercício. Eu já conversei com muitas pessoas que receberam, né, essas informações dos médicos. Mas então você era atleta? Então, Carol, pode parar sua carreira agora. Você vai ter que cuidar da sua saúde aí, porque o diabético ele não pode fazer isso. Então a gente ouviu muito isso, né? Então, assim, nós hoje estamos batendo na tecla aí dessa educação em diabetes para mostrar para as pessoas que a palavra limite, ela não deve ser entendida como, né, dessa maneira assim, eu não posso fazer isso. Não, você pode. Pode ser que tenha uma preparação para isso? Pode ser que tenha uma preparação específica para isso, mas você pode. Então, não tem nada que não se pode fazer, não. Pô, bem legal por exemplo, eu com a Carol aqui, a gente às vezes gera uma consciência do tipo, como um alimento, ela come junto comigo, né? A gente almoça, janta, ou come alguma coisa fora, enfim. E aí eu tomo minha insulina, vou dar um exemplo, a gente vai comer, sei lá, a gente vai sair, vai comer uma porção em algum lugar lá, porção frita, que vem empanado e tudo mais, aí eu vou lá, tomo 4, 5 de insulina. Aí como aquela porção, e mesmo eu tomando 4, 5 de insulina, a minha glicemia sobe, porque não foi suficiente para a porção que eu tinha que comer. Aí depois de 2, 3 horas, gordura, proteína também. Aí o que acontece? A Carol tá criando cada vez mais consciência de que, caramba, olha como meu corpo tem que resolver, velho. Porque é um cálculo muito louco. Eu, quando como um pão, eu tenho que tomar 2 unidades de insulina 15 minutos antes e esperar para comer o pão. Fora o que recheio, que eu também tenho que contar. Fora o que eu vou tomar. A Carol não faz esse cálculo. Ela engole o pão. Quando ela engole o pão, aliás, quando o pão chega na boca dela, o corpo fala, opa, o que é isso? Pão. Olha que mágico, pão. Ou ele não sabe, eu não sei se ele sabe que é pão, mas ele fala, nessa coisa que ela comeu, tem 15 gramas de carboidrato, 30 gramas de carboidrato, pâncreas produza X de insulina. É muito louco o cálculo que ela faz sozinho. Imagina a alta produção dentro do corpo, né, para alguém que vive. Então assim, então você tá me dizendo que se eu comer doce e muita porcaria eu vou ficar diabético? Não. Que você vai ficar diabético, não. Mas que nem eu sou um cara que andei de skate dos meus 14 aos meus 22 anos. Adivinha o que aconteceu aos meus 22 anos? Hérnia de disco e problema nos joelhos. Eu andava de skate pulando corrimão, eu pulava a escadaria de 8 degraus. Quer dizer, pra mim era impacto. Eu gostava de pular coisa. Eu pulava carrinho de compra. Tinha um local aqui perto que a gente andava de skate. Tinha um muro que chegava antes do carrinho de compra, assim, um pouquinho. A gente vinha de skate e pulava o carrinho de compra e caía do outro lado. Eu fiz isso, sei lá, 1000 vezes na minha vida. Zoou minha coluna. Então, o cara que andava de skate comigo e que não fazia isso, ele não gostava de pular coisas altas. Hoje ele não tem esse problema. Se ele pulasse, ele teria? Não, mas ele teria uma incidência maior porque o impacto tá acontecendo ali. É isso. Então, a Carol, a gente teve uma época que começou a ter uma alimentação muito ruim, e aí ela começou a ficar encanada com isso, ela falou, eu queria fazer um teste de glicemia de jejum durante uma semana. Aí eu falei, quer colocar um Libre, né? Não, no Libre eu não quero. Eu falei, então vamos fazer. Todo dia de manhã eu acordava, exame de glicemia. E a glicemia dela começou a dar 130, 140,
120 e tanto, 130. Aí ela falou, opa, isso aqui tá estranho. Aí o que a gente fez? Reduziu a alimentação, meu. Aí eu comecei a fazer marmita de final de semana, a gente deu uma brecada realmente na alimentação e magicamente 89, 85, 80, 95, quer dizer, o corpo dela já entendeu, já voltou ao normal. Então, você forçar o seu corpo, vai acontecer alguma coisa. Ou você vai ter um colesterol, ou pode ser, existem pessoas que vieram com cano de cobre. Aí essa pessoa desgracenta vai comer, fumar, beber, vai zoar a vida inteira e vai morrer com 92 anos atropelado pelo caminhão. Com a saúde e vai doar todos os órgãos ainda. Você fala, caceta, como assim, velho? Mas são poucos os casos, né? Eu com 35 anos, sendo um cara super saudável, tô lá com essa dor chata aqui na perna aqui, pô, queria andar de skate, eu tenho, na minha casa aqui tem um suporte na parede pro meu skate ali, não tem mais skate, eu dei o meu skate, falei, dei pra um amigo meu, falei, some com essa merda daqui, porque de vez em quando dava deixa eu pegar o skate aqui, pegava e ia no corredor aqui, dava 2 olizinhos, voltava, puta merda, que eu fiz isso, velho? Eu não queria mais ter isso, então, enfim, eu acho que quando a gente... realmente, não é uma maldição, um fato. Eu sou diabético, isso vai. Mas não. Mas tudo que você abusar, sendo diabético ou não, vai gerar alguma consequência, né? E assim, a consequência, a árvore brota de acordo com a semente que a gente planta. E ela brota, não tem como. E a diabetes é uma doença que tem memória. Então, se você não se cuidou por 10 anos, e aí começou a se cuidar por 10 anos, por 2 anos, talvez esses 10 anos de falta de cuidado inflijam em alguma coisa, porque ela é uma doença que tem uma memória. E aí as coisas são silenciosas. Então, eu já não tenho uma digestão muito boa, não dá para mim comer muita porcaria, eu tenho que comer uma refeição menor. Fora isso, ó, vista perfeita, meu rim é perfeito, eu tenho colesterol alto porque é congênito, aí é uma herança do meu pai, não tem nada a ver com diabetes, mas eu tenho que tomar remédio todos os dias para manter o meu colesterol mais baixo. É isso, eu acho que quando você entende como você vai se cuidar, putz, aí você pega o Bruno, que é um cara que pode te ajudar, aí fica uma coisa muito louca, né? A gente começa a fazer os comilagres. Milagre, cocriação, você faz sua parte e aí o universo trata para fazer o próximo. E Brunão, você quer falar alguma coisa? Não, só comentando isso que você, essa fala sua em relação a pessoa sem diabetes, né? Então, para o pessoal entender um pouquinho, ao mesmo tempo que a gente precisa entender que é um sistema muito complexo, que a pessoa sem diabetes o organismo faz de forma automática. Então, ela fez lá, ingeriu carboidrato e tal, a taxa de absorção da glicose é que vai, através de sensorizinhos ali que a gente tem, que vai definir o tanto de insulina que o pâncreas vai produzir, para não deixar aquela glicose, né, ficar alta no sangue e causar uma alta glicemia. Então, é um ajuste muito fino. Então, ó, o organismo da pessoa sem diabetes percebe esse leve aumento na taxa de absorção de glicose e já vem com a insulina para não sair daquela medida ali. E aí esse sistema todo complexo, a gente tem que fazer de forma de fora para dentro, né? Então, a gente precisa ter essa noção de ingestão de carboidrato, o quanto que esse carboidrato vai impactar na glicemia e ir lá com a insulina. Só que é um ajuste que, em algumas vezes você vai errar, às vezes você vai aplicar mais, às vezes vai aplicar menos. E aí o dia a dia, você tendo essa noção de como acontece, você vai aprendendo. Então você vai marcando, você precisa ter informação, são muitas variáveis. Então, além de ser o que você come, a quantidade vai influenciar. Se você fez exercício, vai influenciar. Se você tem histórico de exercício, vai influenciar. Então, tem muitas variáveis. Então, ao mesmo tempo que eu falo para as pessoas, é muito complicado, mas eu também não deixo elas pensarem assim, nossa, é muito complicado, não dá para fazer esse controle. Não, dá. Só estou lhe informando que é complicado. O nosso organismo ele é muito eficiente nisso, o organismo da pessoa sem diabetes. E nós temos que entender para deixar essa situação bem organizadinha para a gente não ter essas complicações que você falou, para a gente manter uma glicemia estável, não ter nem muita hipo, nem muita hiperglicemia. O corpo é altamente tecnologia orgânica, né? Uma coisa muito louca ali que controla tudo. Pô, eu fui lá e tive que fazer a minha própria tecnologia.
a tecnologia aqui, ó. Insulina da manhã, que eu ainda não tomei, vou tomar 12h30, e quando eu tomar 12h30 eu aperto aqui, ó, insulina da noite, velho. Isso é como o meu pâncreas sabe se eu já tomei insulina ou não, ó. Eu tô ajudando o meu pâncreas manhã e noite. Pô, é um peso de papel com um negocinho pra você pendurar. Pra você pendurar qualquer papelzinho aqui, ó, que eu só coloquei aqui no meio e o papelzinho entra e sai. Eu coloquei bem na pontinha aqui, ó, o papelzinho entra e sai pra você poder colocar, se tá, ó. Aqui, ó, pronto. Manhã ou noite, já era. É uma gambiarra aqui de um papelzinho riscado aqui atrás que eu peguei de qualquer jeito, Sim. ó, só pra poder tá aqui na minha frente e não existe uma possibilidade de eu esquecer de tomar minha insulina. Eu marco aqui manhã, noite e faço isso acontecer. E ó, mostrando pra vocês o poder da gestão. Olha lá, eu tomei o suco, a minha glicemia parou de querer cair loucamente, ela já fez uma ondinha, que era o que eu queria que ela fizesse, só que ainda ela vai ficar abaixo de 100. Então eu vou esperar mais 5 minutos, ó, para ver se ele vai subir um pouco mais. Se ele for subir um pouquinho mais, beleza. Se ele parar de subir e já querer cair, eu vou dar mais um bico no suco. Então eu tô corrigindo uma hipoglicemia de uma forma bem leve, pontual, para que eu não tenha uma elevação na glicemia depois. Então você consegue fazer isso quando você tem informação e tem manejo. E aí fica sempre muito mais fácil. Ô Brunão, pra gente poder finalizar o nosso bate-papo, eu queria só que você contasse pra gente aí o que é esse perfil aí, diabetes tipo esportista que você criou e que é um diabético tipo esportista, meu? Conta um pouquinho pra gente. Bom, vamos lá então. A minha questão com o diabetes, o Rafael e pessoal que está ouvindo aí, até hoje eu começo a olhar para trás e eu não consigo encontrar uma resposta para isso que eu vou comentar. Eu sempre fui um cara muito disciplinado. Então, quando eu recebi a informação lá do diagnóstico, os primeiros anos, aí era aquela informação um pouco mais restritiva, né? Então, mas eu aceitei de boa, diminui bastante doce. Eu cheguei a ficar o ano todo sem comer doce. Falei, não, vou deixar para comer doce no final do ano, que aí eu como à vontade. Eu cheguei a fazer até isso e não me senti mal por isso. Como eu disse, eu sempre fui disciplinado. Não, beleza, não pode comer? Tô com diabetes? Tá bom. Então, eu fiquei meus primeiros anos de diagnóstico, ainda isso que você comentou agorinha, a médica falava para mim, olha, os primeiros anos são importantes para você ter um cuidado longo, né, de um histórico longo bom, então os primeiros anos são muito importantes, cuida bem. Então aquilo eu encarei mesmo como uma tarefa, né, que eu precisava ser bem regrado tal para não ter complicações. E aí passei, né, sendo um cara, vamos dizer assim, passivo. Essa eu acho que é a palavra que eu acho que definiria melhor. Passivo. Ó, Bruno, você tem que fazer isso. Beleza, eu faço. Ó, agora, a glicemia subiu um pouquinho, vamos fazer isso. Tá bom, eu faço. E foi indo. Então eu não percebi que eu era um diabético passivo. Beleza, o que aconteceu? Veio a pandemia. Ok, chegou a pandemia. Eu, nesses anos todos, nunca tive nenhuma complicação de glicemia, de ficar com ela muito alta muito tempo, de ficar muito baixa muito tempo, eu nunca tive. Mas aí veio a pandemia. Na pandemia, o Rude, citando ele aqui, que é o presidente da Associação Diabética Catanduva, ele começou a ter a ideia de fazer lives para divulgar a associação, porque a gente faz encontros, né, tem esse trabalho aí de educação em diabetes. Até então eu não participava da associação. E ele me chamou para falar, Bruno, eu queria fazer uma live com você, para você contar a sua história. E beleza, fiz uma live lá com ele, contando a história, enfim. E durante a live, Rafael, o que eu percebi? Falei assim, caramba, eu posso contribuir com alguma coisa. Sabe quando eu estalo? Foi no meio da live, me deu um estalo. Falei, ele tá aqui. O Rude não é diabético, sabe? Ele é presidente da associação. Não, o Rude é incrível, é o que eu falo, Rude, você é fera porque você não é diabético. O que você tá fazendo aí, velho? Eu falo pra ele, vai dormir, mano, você não é diabético, deixa isso pra nós, velho. Ele fala, não, o Rude é incrível, meu. Não, então, ele é sensacional. Ele não é diabético, ele tá ali numa associação, anos e anos, voluntário. Cara, eu sou diabético, eu entendo as coisas e eu tô aqui passivo. Então, me deu um estalo. Acabou a live, eu fui no WhatsApp dele, Rude, vem cá, é o seguinte, cara. E aí, ó, isso eu já havia falado pra ele, né? E repeti, eu sou muito grato, porque quando eu fui diagnosticado, foi na associação que eu tive o respaldo. E foi com ele que me recebeu lá. E, ó, Bruno, eu vou te explicar o que é. Então, ele começou a me ajudar com insumos. Então, assim, ele é o anjo da guarda ali do diabetes. Cara, é o Rude.
E até então, eu passei anos e anos... Ele tá fugindo pra participar do podcast aqui, eu já chamei ele, eu vou participar, agora não dá, ele tá fugindo. Daqui a pouco a gente traz ele aí. É isso aí, eu ajudo, pode deixar. Boa. Então, assim, eu passei anos e anos nem dando importância, e lógico, sem perceber, né, nada por mal, assim, mas vivendo a minha vida ali, fazendo as minhas coisinhas. Quando ele me chamou pra live, dentro da live me deu esse estalo, eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa. Eu tenho conhecimento, como eu falei, eu tava só passivo. Falei assim, não, quer ver, eu vou estudar mais, eu vou me aprofundar, eu vou compreender e eu vou fazer minha parte. Então, a hora que acabou, mandei uma mensagem para ele, Rude, é o seguinte, como é que faz para ser voluntário da associação? Quero ajudar. Me fala que tem que fazer, que eu quero... Cara, vocês sempre me ajudaram, eu nunca fiz nada, eu agradeci, beleza, mas assim, só agradecer não, eu quero fazer alguma coisa. Foi quando ele me chamou para fazer parte, então, da diretoria da associação. E aí, nesse tempo, como a gente estava em pandemia, a gente começou a fazer live. Ó, me põe para fazer live também, vai, vou começar a fazer. E até então, nada muito programado. Foi na raça, assim. Vamos fazer? Vamos chamar uma pessoa e vamos conversar sobre diabetes? Vamos. Mas aí aconteceu que eu fui conhecendo pessoas que são, cara, pessoa que fazia assim, pô, ultramaratona, o cara é diabético, sabe? O cara fazia montanhismo, ficava 2-3 dias lá nas montanhas do Himalaia, e o cara é diabético. Falava assim, meu... Eu nunca pensei isso, né? Eu com medo de dormir um dia fora e esquecer minha insulina, né? Porra, como assim, velho? Então, assim, eu fiquei com essa cabeça um pouco limitante, certo? Mesmo que eu não externava tanto, mas dentro de mim eu tinha um pouquinho esse limite. Ah, mas tem coisa que não dá pra eu fazer, né? Eu pensava assim comigo. E nessas lives eu comecei a ver que não é, o louco, os caras são diabéticos como eu, fazem tudo isso. E aí foi quando eu conversei com o Rude e falei, Rude, vamos colocar eu para fazer as lives temáticas. Então, assim, ó, se for falar de esporte, eu faço. Se for falar de diabetes num outro contexto, outra pessoa faz. E foi quando eu comecei a ser direcionado para fazer com pessoas que faziam... Aí você perguntou, o esportista, né? O que a gente procurou? Como que a gente definiu? Então, a gente chama, geralmente, na grande maioria, né? Lógico que tem uma outra exceção, mas a grande maioria... o diabético esportista. Qual que é a definição de esportista? O cara que treina para competir. Ou seja, não é aquele cara que faz uma atividade física regular, que a gente, obviamente, orienta e indica e fala que a pessoa tem que fazer mesmo, mas aquela pessoa que treina mesmo para desempenho, né? Que é possível a pessoa treinar para desempenho. Tá competindo, nem que seja consigo mesma, mas tá competindo. Isso, falou tudo, nem que seja prova amadora, mas ele tá competindo, ele tá querendo, ele tem uma rotina de treinamento que é de aumentar o desempenho. Então esse é o nosso nicho ali das lives que eu faço pela associação. E beleza, aconteceu isso, eu conheci pessoas assim extraordinárias que fazem coisas incríveis. E aquilo cada vez mais foi me mostrando também que, não tem limite mesmo, dá pra fazer tudo. E aí eu tive a vontade, falei assim, ô Rude, cheguei no Rude e falei, Rude, hoje eu vou montar um perfil então. Já que eu tô aqui também pela associação fazendo essas lives, divulgando, eu vou montar o que eu faço? Eu me mostro como estudo de caso, vamos dizer assim. Então eu sou um cara que eu tenho, sim, uma regularidade de treinamento. Eu não treino para competir no sentido de provas, mas, por exemplo, eu jogo futebol. E o jogo meu de fim de semana é para ganhar, por exemplo. Então, eu jogo, eu treino, faço meu treinamento voltado para chegar no dia do Ainda mais que quem perde paga o churrasco, pô. Aí não dá, né, velho? Tem que ganhar, meu. Para desempenhar bem, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou montar um perfil e eu posto meus treinos e dentro dessa postagem eu faço os comentários de como se comportou minha glicemia. Então, por exemplo, ao mesmo tempo eu vou mostrando estratégias que eu utilizo, eu vou mostrando assim, hoje a glicemia estava X, mas o exercício que eu ia fazer, a tendência é de alta. Então, eu fiz determinada ação, apliquei insulina, ou então, eu mudei o treino então, eu ia fazer um treino que era de alta, mas a glicemia já estava alta, eu mudei meu treino, eu fiz um treino que a tendência é de queda. Então, eu estou usando como se fosse um diáriozinho virtual e as pessoas podem entrar lá e acompanhar. Então, você vai entrar lá no meu perfil. Legal. Eu comecei a fazer isso em março, esse específico do diabetes tipo esportista. Então, de março para cá, todo dia que eu treinei, eu postei.
Às vezes, por uma situação ou outra que eu não treinei, se não tem postagem lá é porque eu não treinei. Mas eu assumi um compromisso, que se eu treinar, eu posto. Então, se eu não conseguir tirar foto, ou se eu não conseguir filmar nada, eu monto um textinho lá, gente, hoje eu não tirei foto, mas eu fiz isso, a glicemia estava tanto, ficou tanto, e aí eu mostro como você consegue ter um controle bom da glicemia, entendeu? Então eu mostro o pré e o pós da glicemia, e na maioria das vezes está ali, estabilizada. Quando eu erro, eu não apago, eu mostro, galera, hoje me deu uma hipoglicemia, olha aqui, ó, errei aqui, às vezes a gente não encontra o erro, faz parte, falei, ó, não sei onde eu errei, não sei se eu apliquei mais insulina, não sei se eu fui longe demais com o treino, mas hoje eu achei que ia estar X e não tá. Ou estava muito alto, ó, fiz o treino assim, poxa, subiu demais. Então eu coloco também justamente para as pessoas observarem que não tem receita mágica, né? Tem uma consistência que eu posso tentar manter e errar o menos possível. A minha frase, assim, que eu costumo falar é isso, ó, vamos errar o menos possível. Não dá para acertar sempre, mas errar o menos possível. Então é isso, eu faço essa divulgação lá no Diabetes Tipo Esportista, que é uma divulgação minha, pessoal, né? Tá como dizer assim, um trabalhinho no início, né? Tenho poucos seguidores ainda, tô ali, mas tô fazendo esse conteúdo. E a gente faz pela Associação Diabetes de Catanduva, live aí, semanal, quinzenal, às vezes, conversando com pessoas diabéticas esportistas. Então é mais ou menos isso que eu tô fazendo hoje. Também tô me encontrando nessa missão, tô entendendo que faz parte de algo que eu preciso tá no meio, me acho capacitado, talvez a palavra, para fazer isso, né? Então, e estamos aí fazendo parcerias, enfim, tá tentando chegar essa informação para o maior número de diabéticos possíveis. Pô, mano, obrigado por tudo isso aí, pela sua doação. Realmente, né, é a gente que é diabético que tem que fazer o negócio acontecer, não dá para ficar esperando muito, até porque quem não é diabético, é difícil entender o que a gente passa, sabe? Pô, ó, por exemplo, eu acho que eu tomei mais suquinho que eu deveria. Olha lá, ó. 140. Pra mim já não é interessante 140 com uma seta pra cima ainda. Eu ainda acho que daqui a pouquinho ela vai buft pra baixo de novo. Ela vai dar aquela subida por conta do suco. É só açúcar. Queimou o açúcar e começa a cair de novo. Então eu vou esperar ele parar de subir pra me entender na descida quanto que vai. Aí se for o caso eu tomo meia unidade de insulina e corrijo. Mas eu sei o que fazer. Então quando você não sabe o que fazer, qualquer coisa serve. E às vezes esse qualquer coisa vai te levar para um caminho que não é o caminho que você queria. Então é bem importante você definir um objetivo. O Bruno definiu. Primeiro de tudo, se ligar que, mas eu vou fazer isso aqui, vai demorar 10 anos. Meu, vai passar 10 anos de qualquer jeito. Imagina daqui 10 anos passar e você falar, caramba, se eu tivesse começado aquele negócio há 10 anos atrás, hoje eu teria terminado. Esse é o primeiro ponto, né, que acho que é relevante para todo mundo. Começar, porque o tempo vai passar de uma forma ou de outra. Isso é realmente invariável aí em qualquer coisa que a gente faça. E o segundo ponto é não ser passivo. Pô, se você tá vendo que tem uma oportunidade, as coisas estão urgindo ali para que você faça alguma coisa, vai lá e faz. Qual o resultado disso? Talvez você não vai enxergar no começo. Geralmente a bênção não vem em formato de bênção. Você não consegue enxergar no começo que aquilo ali é bom. Às vezes eu costumo brincar bastante que se você não tem a resposta para aquilo hoje, espera. Porque amanhã vai nascer um sol de novo e talvez essa resposta esteja amanhã. Talvez essa resposta amanhã venha através de uma outra pessoa, ninguém sabe. Mas quando você está inclinado para isso, fazendo bem, eu acho que você deita na sua cama e dorme aquele sono dos justos. Então, Brunão, eu tenho certeza aí, pelo nosso curto bate-papo aqui, mas que você tem esse sono dos justos, o sono de alguém que está contribuindo, né, ajudando para que outras pessoas estejam tão bem quanto você, quanto eu e quanto todo mundo. Ó, eu prometo, eu vou dar uma avaliada aí para iniciar alguma atividade física aí. Vou dar uma descoberta nas minhas bikes ali. Tá gravado, hein? Não vai cortar. Ó, tá, eu gosto de fazer isso porque tá gravado, aí o pessoal pode cobrar, meu. Eu vou dar uma olhada naquilo ali. Realmente, eu preciso voltar a fazer alguma coisa, nem que seja algo bem pequeno para que se gere uma constância e que para aí sim eu possa começar a competir comigo mesmo, me desafiar. Pô, eu saio e ando 10 minutos. Com 10 minutos eu consigo ir até a esquina e voltar. Se eu fizer isso daqui um mês,
talvez daqui um mês eu já consiga ir na segunda esquina e voltar. E, pô, se eu conseguir ir na segunda esquina no mesmo tempo, a minha performance aumentou. Então, nisso, você competiu e venceu a pessoa mais importante. E assim, ó, aquela parada de, ai, se Deus quiser. Não, sai dessa, Deus quer. Não tem essa. A única força universal que pode te parar quer te ver continuar. Então não faz sentido. É botar pra moer. É acordar cedo, lavar o rosto e, às vezes, na força do ódio, vai lá e faz. Porque a motivação tá no meio, não tá no começo. Você tem que levantar e começar, a motivação vem. Agora, você tá esperando a motivação pra você levantar e começar, ela nunca vai vir. Você vai ficar sua vida inteira aí esperando algo que você tá achando que tá no começo do processo, mas, de novo, tá no meio do processo. Então, Brunão, obrigado por isso aí, por despertar essa metáfora que eu fiz agora, de você tentar, né, entender melhor o que acontece com você. Ó, meu cachorro vindo falar um oi aqui. Pô, ele também quer que o pai faz exercício, porque ele vai junto, ele vai fazer umas estripulias por aí. E, mano, é isso, velho. Pô, pessoal, vou deixar os perfis do Bruno aí na nossa descrição. E, mano, obrigado por tudo isso. Conta aí com o Diabeticano no que você precisar. E vamos pra cima, né, velho? Dá pra gente ajudar muita gente, ser feliz e se divertir no processo. Fala aí. Isso aí. Isso que você disse de às vezes você não percebe na hora. A gente, Rafael, cada mensagenzinha simples que você recebe da pessoa assim, cara, olha, eu fiz isso, eu mudei isso, é o que vai motivando, né? Porque é o que você falou, às vezes não tá ali na sua cara. Mas caramba, eu tô fazendo isso e não tá acontecendo. Não tá acontecendo, talvez você não viu. A gente fez uma palestrinha recente, como eu disse, a gente ficou muito tempo parado por causa de pandemia, mas aí na nossa primeira palestrinha presencial, pós-pandemia, a gente falou com algumas mães pâncreas, né? E aí tinham algumas crianças ali ouvindo a nossa palestrinha. E aí, cara, eu tava explicando sobre, lógico, né, de uma forma bem básica e tal, mas sobre as respostas da glicemia ao exercício, né? Então eu elenquei ali umas brincadeirinhas de criança para mostrar, às vezes você faz uma brincadeirinha assim, e para as mães entenderem também, né? Porque às vezes ela não sabe se o filho vai precisar de comer muito ou de aplicar insulina e tal. Então, tentando exemplificar, então eu falei das brincadeirinhas, essa brincadeirinha aqui, a tendência é às vezes subir um pouquinho, essa brincadeirinha aqui, às vezes a tendência é baixar um pouquinho, então para as mães também ficarem com o olhar já mais esperto, né? E aí, a mãe, depois de alguns dias, mandou pro Rude, ó, o Rude aí sendo o intermediário da Boa Nova, mais uma vez, né? O Rude printou e mandou para mim. A mãe falou assim, olha, eu fui medir a glicemia da minha filha e tava 140 subindo. E ela falou na hora assim para mim, falou assim, ai mãe, igual o moço lá da palestra falou que essa brincadeira que eu tô dando que ia subir, tá vendo como subiu? Então ela tem o quê? Acho que 6 anos, ou 5 ou 6 anos. E ela chegou, lembrou da palestra, falou com a mãe. A hora que ele mostrou pra mim, assim, a mensagem, o olhão já encheu d'água. Eu falei, olha, tá vendo como é isso, você não né? vê? E poderia não ter chegado em mim a mensagem, concorda? Mas, às vezes não vai chegar em você, não tem problema, faz. Faz porque, de alguma forma, né, você tá conseguindo auxiliar as pessoas, nem que você não fique sabendo. É isso, mano. Acho que a gente tem que ser o mensageiro, né? Eu acho que quando a gente não fica sabendo, a recompensa é maior de alguma forma. Eu não consigo tatear a recompensa, porque ela não é tateável. Eu não posso falar pra você, eu ganhei um celular aqui. Não é isso. É algo assim, intangível, né? Então, mano, obrigado por você se identificar com isso, porque eu entendo bem essa sensação. Gosto muito dela. E espero que na minha vida aí eu me depare e me encontre com pessoas que também curtem essa sensação. Porque aí o mundo diabético vai estar mais seguro, mais respaldado e cada vez com mais diabéticos no controle da coisa, sendo menos passivos e mais ativos no seu tratamento, porque o tratamento é seu, é único e não tem como comparar o seu com o meu, ou eu querer comparar o meu com o Bruno, porque não tem nada a ver, né? Você tem a sua vida e quando você entende o que vai acontecer baseado no que você faz, eu acho que o resultado só pode ser melhor. Então, Brunão, obrigado aí novamente por esse tempo. Espero que, enfim, que você desperte aí e em breve possa estar num conglomerado aí infinito de pessoas que
que através da atividade física certamente melhoraram o tratamento. Pô, eu sou o cara que bato na informação. Você é o cara que tá batendo na atividade física. Pô, e aí junta você, junta algum outro cara que é endocrinologista e bate na metabologia. Putz, velho, aí você tem um time completo e aí, enfim, qualquer diabético aí consegue reunir informações de vários lugares e poder ser ativo no seu tratamento. Discutir com... Pô, eu fui fazer uma tomografia ontem, cheguei lá no exame da tomografia e o cara falou, ó, vamos ter que usar o contraste na tomografia. Só que você é diabético e eu não posso utilizar o contraste em você caso você não me apresente um exame de creatinina sérica. Aí eu falei, eu vou te mostrar meus últimos exames que eu fiz em março desse ano, e lá eu não fiz creatinina sérica, eu fiz isolada na urina. Eu falei, mas tá aqui, tá tudo bem. Ele falou, Rafael, me entenda assim, ó, eu sou um médico responsável por esse laboratório. Caso eu aceite fazer o exame em você e você chegar em casa, qual é a primeira coisa que você vai fazer? Aí eu falei, vou tomar água por conta do contraste. Ele falou, perfeito. Imagina que o seu rim do exame de março para hoje, eu espero que não, você parece ser um cara extremamente saudável, tá aqui conversando comigo, pelo contrário, eu acho o contrário, eu acho. Só que imagina que o seu rim perdeu alguma função. Você chega na sua casa e se empanturra de água. Aí você vai ter contraste no seu organismo, junto com uma empanturração de água. Seu rim não consegue processar isso, você tem uma embolia pulmonar, velho. Eu te mato. Ele falou, então eu não posso ser responsável por achar que você é responsável. Então, eu preciso do exame de creatinina sérica, é regra do laboratório. Caso o senhor queira fazer o exame da tomografia sem o contraste, o que eu não recomendo, porque a região é necessário contraste, nós fazemos, é opção sua, você vai lá, eu não quero colocar contraste. Ok, eu faço. Só que provavelmente seu médico vai pedir para retornar e fazer o contraste. Ele falou, então vamos fazer o exame. Aí eu falei, tá, mas como que eu faço esse exame? Ele falou, faz lá agora. Ele falou, eu vou te receitar esse exame, peraí. Aí ele foi lá, pediu o exame, eu fiz ontem no laboratório, tava até a etiquetinha aqui, tirei agora de manhã, e aí amanhã eu pego o resultado, e aí se estiver tudo bem com o meu rim, eu vou reagendar a tomografia para poder fazer. Pô, que legal, meu, há 6 meses atrás, e eu discuti com o médico, aí eu tenho o cartãozinho do Diabeticando, falei, cara, eu tô discutindo com você, porque eu sou um cara esclarecido, eu tô ativo na diabetes. Agora, do meu lado, quando eu tava fazendo a ficha, tinha uma senhorinha, eu não peguei o que era certo, mas ele falou, não vai dar pra fazer por conta disso. Ela falou, tá bom. Aí ela pegou os exames e ligou pra filha dela, falou, filha, não deixaram eu fazer o exame. Ela não sabia o que tava acontecendo ali. E aí, talvez, isso é uma posição passiva durante a vida toda, que acaba combinando com isso. Então, Brunão, a gente junto consegue, de certa forma, não resolver isso, mas consegue incentivar para que as pessoas resolvam isso por si próprias. E aí isso com certeza vai te gerar o menor manejo. Fiz amizade com o médico, conheci o pessoal do laboratório, eu vou lá direto fazer exame, é a mesma galera. E agora, talvez, quando eu vá lá, eu já tenha até uma facilidade maior para poder fazer isso. E, pô, fiquei sabendo de uma informação que eu não sabia, e eu queria insistir. Eu falei, não, pode fazer, meu exame deu bom. Aí ele falou, Rafael, eu vou te explicar metabolicamente o porquê que você não pode fazer o exame. Falei, por favor, doutor, me convença. Aí ele me explicou, eu falei, doutor, tô convencido, peço desculpas pela minha insistência, porque eu não sou médico, imagino que eu sou um paciente chato, mas você entendeu? Da última vez eu fiz um exame, uma tomografia, usei contraste, não me pediram esse exame, eu não tive problema nenhum. Ele falou, pô, que bom, seu rim tava ótimo. E hoje, seu rim tá ótimo? Eu não sei, eu não consigo comprovar. Ele falou, então, por favor, vamos tentar, né, fazer isso da melhor forma pra gente poder fazer isso junto. Então, mano, é isso, né? Com informação, a gente realmente chega mais longe. Eu costumo falar, resumidamente, né, pro pessoal, assim, algumas coisinhas para a pessoa começar a entender isso que você falou, de compreender o que está acontecendo. Então, primeira coisa que a gente acha bem importante é para um bom tratamento, é aquele tripé medicamentoso, né, de atividade física e de alimentação. Então, esse tripé, acho que você vai ouvir em todo lugar que você for conversar com alguém de diabetes, vai falar essas 3 coisas. Ó, atividade física tem que estar em dia, a alimentação tem que estar corretinha, e o medicamento não pode falhar, tal. Porém, a educação em diabetes, sem aprofundar tanto, mas só dando aquele estalinho para as pessoas que talvez estão ouvindo e estão começando a querer compreender, eu também costumo falar algumas coisinhas que você precisa da informação, e aí eu falo a informação no seguinte sentido, saber a sua glicemia, monitorização. Então tem que ter, por exemplo, a pessoa que, eu vejo quanto a glicemia de manhã e à noite, você não monitorou nada, você precisa ter a monitorização. Então, depois disso, você entender os mecanismos básicos
da resposta à insulina, da resposta ao carboidrato e da resposta ao exercício, essas 3 coisinhas é o que vai também te dar uma baita de uma liberdade. Sim. E tudo isso regular, tem que ser regular, regularidade. Então acho que assim, verdade, né? de uma forma bem resumida, tudo que assim eu faço, você faz, o médico, o pessoal aí que fica falando de diabetes o dia todo, eu acho que dá para se resumir a isso. Entender, compreender mecanismo básico para você ter uma noçãozinha. Depois, aos poucos, você vai aprofundando. Mas eu acho que você sabendo disso, você já vai ver a diferença de liberdade que você vai ter para todas as atividades que você queira fazer. Tendo informação e disciplina, nada para a gente, né? Brunão, obrigado por esse papo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Os links aí do acesso aí da página do Bruno, nosso, vai estar aqui na descrição do episódio. Pô, comenta lá no Instagram lá o que você achou. E se você tiver alguma indicação de algum convidado pra cá, pô, eu sei que o Rude, eu vou contar que o Rude tá procurando um diabético tenista. Vocês acharam um diabético tenista ou não? Sim, achamos. Acharam, ó. Se tiver alguma necessidade, o Brunão manda pra mim. Vai ser um retorno, viu? Porque o cara, além de tudo, começou a fazer tênis agora. Mas muito bom. Mas vocês viram, né, meu? Se tiver algum diabético aí diferente, traz pra gente aqui, que eu quero contar a sua história, quero te dar a oportunidade aí pra gente falar um pouquinho sobre diabetes. Pessoal, valeu, até o próximo episódio. Fui! Valeu, Brunão! Valeu, brigadão todo mundo aí. Valeu, Rafa.